Vamos falar agora o nosso último assunto ainda nessa faixa, que são as bandas de comunicação e as frequências, tá? O que são as bandas de comunicação e as frequências? Existem, nesse slide que vocês estão vendo, na primeira frase, nós temos as bandas não licenciadas pela Anatel no Brasil. Nós temos algumas faixas de banda não licenciada, na faixa de 400 MB, na faixa de 900 MB, na faixa de 2.4 GB e na faixa de 5.7 GB. O que são bandas não licenciadas? Isso gera bastante confusão. Algumas pessoas acham que como a banda é não licenciada, eu não preciso homologar o meu aparelho ou não preciso de nenhum tipo de regulamentação e eu posso usar essa faixa de frequência. Não funciona assim. A Anatel ela trabalha da seguinte forma. O uso do espectro, ou seja, o uso do meio físico de comunicação é regulado pela Anatel. Tá? Ela determina e leiloa as frequências e as instituições que podem usufruir daquelas bandas. Ela separa algumas faixas de frequência que ela não licencia, ou seja, eu não preciso ter uma autorização especial para usar essa faixa de frequência. Qualquer um que tenha um equipamento de acordo com a minha regulamentação pode usar essas faixas de frequência gratuitamente. Tá? As outras faixas de frequência, você precisa de uma outorga da Anatel. Então você vai submeter a sua empresa a essa outorga, você vai... normalmente é feito um leilão, então você adquire essa outorga, você paga por isso, normalmente é caro, tá? E aí você pode explorar essa faixa de frequência na região em que você é outorgado. Você pode ter outorgas regionais ou a nível nacional, tá? As operadoras de telecom, todas, obviamente devidamente outorgadas, exploram essas faixas de frequência. Tá? E as faixas, então essas faixas são as licenciadas. As faixas não licenciadas são as faixas que a Anatel permite e libera o uso com regras bastante específicas. Tá? As faixas, vamos dar uma atenção especial para as faixas abaixo de 1 GHz, que a gente chama de banda sub-giga. Tá? O que são essas bandas sub-giga? Vamos entender. A frequência em que nós operamos e nós modulamos, seja qual for o método de modulação escolhido, tá? Ela tem um determinado comportamento. Essa é uma frequência, vamos chamar de baixa, não vou determinar. Essa é uma frequência, vamos chamar de alta. E essa é uma média, e essa é uma frequência, vamos chamar de alta. O que determina se uma frequência é baixa, média ou alta? A distância entre os picos. Tá? Nas baixas frequências, vamos chamar frequências abaixo de 1 GHz, ou as frequências sub-giga. Ela tem uma característica especial para nós, ela tem um comportamento muito interessante, que ela consegue passar melhor as barreiras. Então as faixas de frequência sub-giga são bastante utilizadas quando eu tenho muita barreira, muito problema de visada entre os dois devices. Por que isso acontece? Vamos entender. Vamos supor que eu tenho uma casa e eu tenho uma parede. Essa parede ela tem ferro, concreto, pedra, uma alvenaria. Tá? Eu tenho um elemento A e um elemento B que preciso comunicar através dessa parede. Quando eu coloco... Então aqui eu tenho matéria, tá? A alvenaria. Quando esse elemento transporta uma frequência baixa, vamos chamar frequência sub-giga, essa frequência consegue contornar adequadamente os seus obstáculos. Tá? Não é sempre, existe reflexão, existe uma perda, mas as baixas frequências conseguem contornar mais facilmente os obstáculos. As altas frequências, como elas são transportadas dezenas de milhares de vezes por segundo, elas começam a colidir com essas matérias e são extremamente atenuadas até chegar no seu receptor ou na sua contraparte. Por isso eu tenho alta atenuação. Então a banda que você trabalha também vai impactar no seu projeto. Em projetos onde eu tenho muitas barreiras, não tenho visada, projetos indoor, projetos, por exemplo, dentro de um carro. Nós temos um caso de uso, que vamos explorar daqui a pouco,
onde os devices estão separados e são modulados via ar e estão dentro de um veículo. Uma parte é colocada, vamos dizer, no painel e outra parte é colocada lá no motor. Então ele tem que passar as chapas, os tecidos, vidro, plástico, mais de um tipo de chapa e conseguir chegar adequadamente na sua contraparte. As modulações em mais baixa frequência têm maior facilidade em passar por esses obstáculos. As modulações em mais alta frequência têm maior dificuldade em passar por esses obstáculos. Por isso, num projeto como esse, eu vou usar a frequência mais baixa possível para garantir uma comunicação adequada. Tá? No entanto, nós temos um custo para isso. Quando eu trabalho com a frequência muito baixa, tá, eu fico bastante tempo com esse dispositivo no que nós chamamos de região linear, ou seja, que ele está modulando potência. Tá? E isso consome energia, consome mais energia do meu dispositivo. Quando eu tenho uma alta frequência, eu tenho esse device menos tempo na minha região linear. Por isso ele consome menos potência. Aí algumas pessoas falam, mas Ricardo, eu também tenho mais ciclos por unidade de tempo. Então, de forma geral, o meu consumo de energia é praticamente o mesmo. Perfeito. Só que aqui ele tem períodos de descanso maior. E aqui eu tenho um período de aplicação em região linear por muito tempo. As baterias, elas são preferencialmente usadas quando você puxa bastante energia por pouco tempo. Tá? Isso também ajuda os PAs, os rádios desses módulos, porque eles esquentam, mas eles rapidamente depois voltam a se esfriar. Então, para um módulo é mais confortável trabalhar nas frequências intermediárias, até sub 3 GB, 2.4 GB, é por isso que Bluetooth, Wi-Fi trabalham nessa casa de 2.4 GB. No entanto, nós temos o problema de atravessar a alvenaria, parede, essas coisas. É comum em residências hoje você ter repetidores Wi-Fi, porque essa frequência de 2.4 GB é rapidamente atenuada conforme eu tenho as paredes. Tá? E a alta frequência, altíssima frequência, frequência na faixa de micro-ondas, ela é bastante usada na comunicação, por exemplo, satelital, ou na comunicação de radioenlace terrestre, quando eu tenho visada. Quando um dispositivo tem visada direta com o outro, sem nenhuma barreira. Tá? São comunicações bastante eficientes, mas ela tem características específicas para operar. Então, novamente, nós temos que conhecer sobre as bandas de comunicação para usar adequadamente esse sinal. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer uma comunicação satelital. Tá? Existem algumas bandas satelitais. Banda L, banda C, banda KU. A banda KU é a da Sky, aquela anteninha pequenininha que fica em casa. Vocês já perceberam que quando chove, normalmente o sinal da Sky cai? Porque a banda KU é de altíssima frequência, na casa dos 5 GB, se eu não me engano. Tá? 5, 6 GB, ou maior até. O que acontece com essa frequência? Quando tem uma precipitação, a água, as gotículas d'água trabalham como cristais, que atrapalham essa comunicação. Então eu tenho água, trabalha com pequenos espelhos cristais, e como a frequência é muito alta, ela tem alta taxa de reflexão. E cada vez que ela passa por uma gotícula dessa, ela é atenuada. Uma frequência um pouco mais baixa consegue passar mais adequadamente pelas moléculas d'água. E, portanto, eu sou menos suscetível a esse tipo de ruído. Portanto, se eu for trabalhar nos projetos que eu implemento, que eu uso comunicação satelital, eu sempre busco comunicação satelital de banda L, que trabalha na casa de 1.700 GB, 1.700 MB, 1.7 GB. Tá? Por quê? Sub 3 GB. Nós temos basicamente 3 faixas. Tá? Sub giga, extremamente útil para quando nós temos aplicação indoor, aplicação com bastante interferência ou aplicação onde eu tenho muitas barreiras. Eu vou sempre procurar sub-gigahertz. 433 megas não licenciados, 433 mega, 900 mega aqui no Brasil. Tá? Quando eu tenho
aplicações onde eu não tenho tantas barreiras, o meu ambiente é controlado, eu consigo trabalhar com sub 3 GB, 2.4 GB que é a banda não licenciada. Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, tem Zigbee em 900 e tem Zigbee em 2.4 GB. Ela é bastante interessante porque poupa energia, trabalha com uma vida útil de bateria melhor, tem um bom relação alcance-obstáculo, mas eu trabalharia isso em ambientes mais contidos, indoor, ou projetos que eu consiga um ambiente mais adequado. E quando eu trabalho com rádio enlace, né, aí para você poder trabalhar com distâncias grandes, por exemplo, eu tenho um projeto de IoT numa fazenda e lá não tem sequer internet. Então o que eu preciso fazer? Primeiro levar uma internet banda larga até lá. Eu vou usar o rádio enlace, que seria o sistema terrestre mais em conta, mais barato. Um rádio de 5.8 GB, por exemplo, seria bastante interessante para estabelecer uma boa largura de banda, porque tem bastante frequência, eu consigo banda larga nisso, levando comunicação terrestre até um lugar remoto, com poucos saltos. Só que o ambiente tem que ser muito auspicioso a isso, ele tem que trabalhar com visada, eu tenho que trabalhar com torres, então é um projeto bastante detalhado. Tá? Todas as bandas, como eu disse, não existe a melhor ou a pior banda, todas as bandas são interessantes, tem que ver a aplicação do seu projeto. Tá? Agora nós falamos os conceitos básicos, os conceitos principais da comunicação, dos protocolos de comunicação. Então falamos dos canais de comunicação, das bandas de comunicação, modulação, pacote de dados, topologia de rede, canais simplex e duplex. Tudo isso nós falamos para agora podermos entender alguns casos de uso, tá? E entender um pouco mais sobre essas redes que nós temos atualmente. Tá? As redes de IoT, elas são novidades. Até o momento nós sempre usamos o legado, as redes que nós já temos disponíveis. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre essas redes. Os projetos podem ser feitos de duas formas. Tá? Eu tenho as redes padronizadas, por exemplo, 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Z-Wave, são alguns exemplos, tá, gente? Não são só essas são as mais utilizadas, ou pelo menos as que eu mais trabalhei até hoje. Tá? Elas são redes padronizadas. O que é isso? Eu tenho uma aliança, ou eu tenho que seja um grupo, um consórcio de empresas que padronizaram esses protocolos, definiram todos esses parâmetros que nós vimos até agora, modulação, frequência, banda, todos esses parâmetros, e entenderam que para trabalhar com isso, essa é a melhor forma. Então, por exemplo, a rede 4G, 3G, feita especificamente para comunicação celular e tráfego de dados num volume alto. Rede Wi-Fi, Bluetooth, foram feitos para comunicação machine-to-machine, computador, em banda larga, em ambiente controlado. Tá? As redes Zigbee e Z-Wave para baixo volume de dado, tá? Também em ambiente controlado. Essas são as redes mais utilizadas. Qual que é a vantagem de utilizar uma dessas redes? Você tem suporte. Essas empresas desenvolveram, todas elas são muito boas, cada uma com sua aplicação, mas o fabricante te fornece suporte a essa aplicação. Elas são padronizadas, isso quer dizer o quê? O fabricante A, que fornece um modem Wi-Fi, vai conversar com o fabricante B, que é concorrente dele, mas utiliza o mesmo protocolo. Se eles utilizam o mesmo protocolo, os dois devices se conversam mesmo sendo concorrentes. Essa é a principal vantagem de uma rede padronizada. Tá? Nós também temos, em alguns casos, se faz necessário, onde nenhum desses casos, nenhum dessas redes prontas, atendem nossa necessidade. Então nós vamos para uma tecnologia proprietária. Tá? E aí como funciona? Eu não vou usar nenhuma desses caras, eu vou desenvolver o meu rádio inteiro. Então eu vou pegar, se é um rádio digital, eu vou pegar meu chip, elaborar um circuito de PA, elaborar um circuito de modulação, de transmissão. O inverso tem que acontecer se for uma rede duplex, demodulação, recodificação e então análise dos dados. Vantagens e desvantagens. A vantagem é que eu vou fazer uma rede exatamente para a minha necessidade. Se nenhuma dessas redes me atende, então eu vou ter que elaborar uma rede para a minha necessidade. Tá? Com isso eu acabo atendendo mais adequadamente o meu projeto. Qual é a desvantagem? O alto custo de desenvolvimento.
O desenvolvimento com RF, principalmente, é extremamente complexo. Você precisa de especialistas, você precisa de laboratório, equipamentos adequados, e são todos muito caros, muitas vezes inacessível ou extremamente dispendiosos, mesmo que você decida alugar o equipamento ou laboratório. Tá? Então, tem os prós e contras. Mas como a IoT estava vindo, os devices estavam vindo e o que nós tínhamos eram essas redes, usamos o que tínhamos, tá? Mesmo não sendo a mais adequada. Vamos falar então agora sobre as novas redes de IoT. Com a popularização da IoT e a realidade que ela está se tornando, novas redes foram desenhadas para atender aquela demanda que nós tínhamos anteriormente, que nós tínhamos que atender com o legado anterior, com o legado que tínhamos em mãos, tá? Essas redes, podemos dividir ela em dois grandes grupos. Essas não são todas, tá? Numa pesquisa que eu fiz, eu cheguei a aproximadamente mais de 100 redes diferentes voltadas a IoT. Eu trouxe as principais, as que eu achei mais proeminentes para IoT no Brasil. Tá? Ou seja, os fabricantes e os fornecedores de serviço que se pronunciaram melhor aqui no Brasil. Aí eu trouxe essas principais. Tá? Vamos separar essas redes, vamos separar esse novo leque em dois grandes grupos. Tá? As redes públicas, ou seja, os prestadores de serviço, que são como se fossem as redes celulares. É uma empresa, levanta uma rede, coloca toda a infraestrutura e você vai lá e põe o seu dispositivo. Conecta o seu dispositivo de um lado e sua aplicação do outro. Ou seja, esses prestadores de serviço são muito similares às grandes operadoras de telefonia. Só que eles são operadores de redes de IoT. O que eles fazem? Eles montam as suas bases num elemento deles, numa estrutura própria, te dão um grande raio de cobertura e te dão acesso a esse meio. Você coloca o seu dispositivo aqui e sua aplicação na internet. Então aqui está o seu usuário usando o seu computador que se conectou a uma rede deles e a informação foi transmitida. Esses operadores, eles fornecem redes públicas a preço normalmente mais baixo do que as redes celulares. Mas por quê? Porque a capacidade dessas redes é diminuta. A necessidade e a tendência da IoT normalmente são pequenos pacotes de dados. Só que como a rede que nós tínhamos disponível, o legado disponível, era o legado de rede celular, que era a maior rede implantada, nos adaptamos a essa rede, mas nunca foi necessário esse volume todo de dados em grande parte dos casos. Tá? Essas redes novas de IoT vêm atender essa demanda. Quais são as principais vantagens? As modulações são mais adequadas, as codificações e sistemas de segurança dessa rede são mais adequados a essa aplicação. O consumo de energia dos devices fica menor. Isso é muito importante, principalmente quando nós queremos mobilidade. Tá? E o serviço prestado por eles também fica mais em conta, tá? Porque eles vão prestar serviços bastante pontuais. Tá? Então, essas novas empresas, eu vou citar uma rede bastante popular, Sigfox, por exemplo, eu acho que ela encabeça, a primeira que se pronunciou aqui no Brasil, que ela vende a conectividade IoT para você colocar a sua aplicação, para você colocar o seu device, e ela não explora mais nenhum serviço, apenas a comunicação. Tá? Então nós temos algumas vindo para cá, cabeçando pela Sigfox, LTE, NB, que também está vindo para cá, começando agora, ainda não temos um caso realmente público, temos casos em laboratório, em casos em sistemas de desenvolvimento. Tá? Ingenu também está vindo para cá com alguma operadora de telefonia e algumas outras. Tá? Esse é um grupo. Temos o segundo grupo de redes de IoT, que são as redes privadas. O que então são as redes privadas? Ninguém não vai ter uma operadora que te fornece essa estrutura. Você monta a sua própria estrutura. Por exemplo, eu tenho um latifúndio, eu tenho uma fazenda, tá? E eu preciso automatizar ou sensoriar diversos pontos desse meu latifúndio. Tá? Eu não tenho cobertura, eu não tenho uma operadora, eu não tenho estrutura alguma. Então,
Algumas empresas vendem para que você monte a sua estrutura. Então eles vendem os access points para você levantar torres privadas suas, colocar esses access points, montar as suas redes de cobertura e então implantar os seus devices. Tá? Algo similar, só que aqui a estrutura e todo o suporte é seu. Você levanta essa rede. Vantagens e desvantagens dos dois serviços, né? A principal vantagem de quando você utiliza uma rede de uma operadora que fornece esse serviço é o suporte e a implantação em larga escala. Essa operadora vai querer ter no máximo de lugares possível essa cobertura, para que mais pessoas coloquem devices nessa rede. Então eu acabo ganhando cobertura mesmo que eu não tenha que pagar por aquele ponto. Eu pago só pelo uso da rede. Tá? No caso de uma rede privada, eu tenho que levantar toda a estrutura. Então eu tenho que ter pessoas, eu tenho que ter gente capacitada para isso. Por mais simplificado que seja, ainda assim ela precisa de uma demanda técnica. Tá? Mas eu também não tenho que pagar esse serviço para ninguém. Em algum momento essa rede se paga. Você estipula um ROI, você define no projeto, essa rede vai se pagar, dependendo da sua aplicação, da sua expertise, mais ou menos rapidamente, mas ela se paga, e você tem aquela estrutura então disponível. Tá? Isso depende muito do seu projeto. A principal empresa que encabeça esse tipo de rede privada são as redes LoRaWAN, já aqui no Brasil, com bastante suporte, bastante solidificadas. Tem muita gente que pergunta para mim, Ricardo, melhor é LoRa ou melhor é Sigfox? Não tem só essas duas, essas são as duas mais fortes. Não existe melhor é uma, melhor é outra. Melhor é qual é a sua aplicação. Aí a gente analisa se monta uma rede ou se utiliza uma própria. Tá? Tudo tem que ser muito bem analisado, principalmente no campo de IoT. Tá bom? Então essas novas redes de IoT vêm atender essa demanda que nós temos ainda. Tá? Estão vindo mais e mais empresas para cá. Tá? Qual que é a principal preocupação dessas pessoas? Né? A rede que vai vingar. Como assim a rede que vai vingar? Tudo é muito novo. As pessoas estão começando, estão trazendo coisas de fora. Eu vou fazer um investimento de desenvolvimento de hardware, de device, de pessoas, e como é que eu sei que daqui a um ano essa rede é descontinuada, por exemplo? Tá? Então tudo isso tem que ser muito bem analisado, muito bem estudado e firmado com os seus parceiros para atender adequadamente seu projeto. Então, nesse caso, não tem o melhor público ou melhor rede pública fornecido por um serviço ou a rede privada. Tá? Melhor é você analisar bem a sua necessidade. Tá? Agora vamos falar uma pergunta que, como eu disse, todo mundo me pergunta, qual delas é a melhor? Como eu disse, não tem, gente. Não tem uma rede que seja melhor. Tem uma rede que atenda melhor a sua necessidade. Você tem que entender muito bem a sua necessidade. Essa é uma questão essencial. Tá? Muita gente me procura, às vezes, me falando assim, eu tenho um projeto, eu preciso colocar um RFID aqui para identificar não sei o quê, e a primeira coisa que eu falo, vamos fazer o seguinte, esquece a tecnologia, me traz o seu problema. Você não precisa de um RFID, você precisa identificar algo. Me explica melhor o seu problema. Aí quando a pessoa começa a falar, eu explico então, RFID não é a melhor aplicação para isso. Nós temos outras tecnologias tão baratas quanto que vão fazer o serviço de forma melhor. Tá? Por isso é muito complicado nesse ramo de IoT você determinar o real problema do cliente. Tá? Temos que ter muito cuidado com isso. Vamos falar agora um pouquinho sobre os desafios da IoT. IoT ainda é um ramo novo, como eu falei para vocês, tá? E esses são os principais questões e problemas que eu tenho pego em campo, que os clientes me procuram. Primeiro, entender o caso de uso do cliente. Essencial. Você precisa conversar com o seu cliente. Você precisa não só conversar com a engenharia ou com o diretor técnico do seu cliente. Você precisa conversar com quem vai usar a tecnologia, tá? Para entender a real necessidade daquele cliente.
muitas vezes ele já tem aquilo parcialmente resolvido de outra forma, só não conseguiu conectar essas tecnologias, tá? Então, primeiro, entenda a real necessidade do seu cliente. Vá na reunião com o pessoal técnico, vá à reunião a campo e vá conversar com o operacional, quem vai usar aquela tecnologia. Assim você terá mais subsídios para determinar o real caso, a real necessidade do seu cliente, tá? Outro ponto muito importante nos desafios da IoT, identificar a aplicação e expansão. Como assim? Normalmente, numa solução de IoT, nós não escolhemos uma ou outra tecnologia, nós conformamos uma solução. Então nós somos obrigados a identificar diversos parâmetros, diversas necessidades e estipular soluções para cada uma delas. Mais do que isso, o que esse cliente pretende colocar nisso daqui 1, 2, 3 ou 5 anos? Para conectar os diversos tipos de rede numa futura expansão, e ela tem que ser prevista com esse cliente, existem equipamentos específicos para isso, os gateways. Os gateways eles conectam protocolos diferentes, em redes diferentes, que vão modular, conectar, trabalhar em bandas distintas, mas permite que você expanda esse projeto. Mas isso tem que ser previsto. Não existem gateways para tudo. Você tem que pesquisar e analisar a melhor forma de fazer essas conexões. Tá? Outra coisa muito importante, que é um grande desafio na IoT, é como você conectar os diferentes serviços da IoT. Tá? Como assim? Uma solução da IoT, ela tem 3 partes básicas. Tá? Vamos entender aqui. Nós temos o device que estará em campo, nós temos a aplicação, normalmente é um sistema que vai receber esses dados, analisar, gerar relatórios, fazer analíticos, o que for necessário, automação, o que for necessário. Então nós temos uma aplicação que vai receber as informações desse device, mastigar esse dado e gerar um resultado. E nós temos outros devices que são atuados por eles ou os usuários. Tá? Qual que é o tripé desse sistema? Os devices, o sistema de comunicação e a aplicação. Esse é o tripé do sistema básico de IoT. Hoje, a maioria das empresas e firmas trabalham com uma dessas pernas. Então, quem trabalha com device faz só os sensores. Tá? Quem trabalha com aplicação faz só o sistema computacional. E quem trabalha com a comunicação fornece hardware para a comunicação apenas ou fornece esse link de comunicação. A maior dificuldade hoje que eu enxergo que as pessoas têm enfrentado é como unir adequadamente esse tripé. Como ligar esses sistemas e subsistemas de forma coerente. Tá? Até porque quando o sistema não funciona, a gente começa a ter problemas em diagnosticar aonde está a falha. Acontece, e recentemente aconteceu comigo num projeto, onde estamos implantando um sistema de rastreamento satelital, onde o sistema não atendia a demanda do cliente. Desenhamos o sistema, pensamos nos hardwares, analisamos cada item, fizemos os testes em bancada, nos testes em bancada apontaram algumas possibilidades, aplicamos a campo, o sistema não atende o cliente. Quando eu comecei a analisar cada uma das partes isoladamente, eu descobri que cada parte estava ok, funcionava corretamente. Mas detalhes de como eu ligava um sistema a outro estavam influenciando no funcionamento e não estava atendendo o cliente. Identificamos essa questão e pedimos modificação, tanto na parte de device quanto na parte de sistema, visto que o link não tinha como ser alterado, que era um link satelital, não ia ser alterado. E então conseguimos atender a necessidade do cliente. Mas um olhar muito técnico e muito minucioso conseguiu enxergar essa informação. Até antes desse momento, começaram a haver acusações, trocas de problemas, e quem de fato estava sendo prejudicado era o cliente final, que não tinha a sua necessidade devidamente atendida, mesmo que separadamente as 3 partes funcionassem muito bem. Tá? Outro problema, um grande desafio da IoT, tá? É integrar essas diferentes tecnologias.
Então, como vocês puderam enxergar aqui, a minha palestra foi especificamente sobre os protocolos de comunicação. E nós explodimos aqui superficialmente um mundo de itens e subitens. E precisaria de diversos especialistas para entender drasticamente cada um desses subitens, né? Então, como que eu vou integrar tantas tecnologias diferentes com as suas naturezas e dificuldades para atender a necessidade do meu cliente? Você precisa de uma equipe técnica, um olhar técnico bastante adequado para isso, tá? E as duas diferenças mais complexas, tá? Empacotar o produto. Como assim empacotar um produto? Um celular é um produto pronto e empacotado. Você vai numa loja, você pega ele da prateleira, insere o seu chip e sai falando. Ele tem forma de se conectar à rede, forma de ser vendido, forma de ser cobrado. Toda a solução está empacotada. A IoT não é empacotada. Cada solução é um pequeno projeto ou um grande projeto. Tá? Mas mesmo as pequenas minúcias não têm um empacotamento padrão. Nós temos ali uma receitinha de bolo que normalmente é seguida, mas quando você começa a destrinchar os itens do seu projeto, a gente vê que não existe um empacotamento padrão. E aí o cliente normalmente fica muito desconfortável no início do projeto porque você não consegue estipular 2 itens básicos de qualquer projeto: preço e prazo. É muito difícil estipular preço e prazo num projeto de IoT. E você ter o retorno, você vai fazer um investimento que você não tem certeza do preço e do prazo, ou seja, o seu retorno também fica muito cinza, fica muito enevoado. Então essas são as principais dificuldades da IoT, tá? E precificar o projeto. A precificação não só da solução, do projeto em si. Muitas vezes, para você começar a pensar em fazer um projeto, você tem que ter um pré-projeto. E ele já te custa, ele vai demandar horas de trabalho. E isso existe um custo. Então é muito difícil você chegar para o cliente e negociar assim: olha, eu vou te cobrar para elaborar uma possível solução para você, e aí você decide se você quer implantar ou não, mas isso vai te custar. Então isso é difícil. Essa tem sido as duas principais dificuldades nos projetos de IoT. Tá? Há algumas dicas para nós contornarmos um pouco essa questão. Tá? A primeira coisa que eu faço: tentar usar o máximo possível de coisas prontas. Tá? Com isso, as coisas prontas já têm preço e já têm prazo, já estão prontas. Tá? Fica mais fácil você empacotar e você ter o retorno do seu investimento. Quando você fizer essa aplicação, ela é palpável, tangível e dimensionável. Tá? Então, o máximo possível, procure usar coisas prontas. Tá? Segundo item que é importante você procurar um projeto de IoT: alguém com bagagem, alguém que já tenha feito algo pelo menos parecido. Como a IoT está começando agora, às vezes é difícil arrumar um profissional com essa bagagem. Então você procura um profissional com uma bagagem correlata. Olha, ninguém nunca fez isso dessa forma, mas isso aqui é tão parecido com não sei o que, eu vou procurar esse cara. Talvez ele tenha alguma experiência. Então você já começa a ter mais garantias do seu retorno. Tá? Uma outra dica interessante é você trabalhar com pessoas que tenham relacionamentos estreitos com esse tripé da IoT. Quem fabrica o device, ou fornece, quem fornece o serviço e quem fornece o sistema. Às vezes a sua empresa já tem uma das pernas dentro de casa. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que é um servidor de internet, então toda a infraestrutura de rádio e comunicação, eu vou usar a minha própria. Ótimo, uma perna você já tem. Você já tem servidores, contrata o desenvolvedor ou compra uma aplicação pronta. Tá? E então coloca os seus devices. Isso também é interessante. Mas não quer dizer que aquele seu funcionário, aquele seu técnico ou engenheiro naquela área específica de provedores de internet tenha capacidade de tocar um projeto de IoT. Procure alguém que já tenha trabalhado com isso. Tá? Com isso você minimiza e melhora o seu ROI, né? O retorno do seu investimento. Vencido esses principais desafios, e eles são bastante complexos, tem que ter muita conversa, muita troca de e-mail. E uma última dica, eu uso esse termo, né? Colocar o cliente no táxi. O que é colocar o cliente no táxi? Tá? Deixar claro para o cliente: isso nunca foi feito dessa forma, a melhor forma é assim, assim, assado. O senhor entendeu? Quer que eu explique melhor?
Vamos fazer uma provinha de conceito? O que é uma provinha de conceito? Eu vou fazer algo muito próximo do que você quer, não é terminado, não está finalizado, eu faço muito isso, e aí você vê funcionando. Isso normalmente eu pego coisas prontas, eu gasto pouquíssimo tempo para adequar alguma coisa semi-pronta, não é o hardware definitivo muitas vezes, tá? É uma coisa próxima, e ele consegue ver, puxa, era isso que eu queria. Perfeito. Então agora eu consigo precificar e projetar mais adequadamente para você. A prova de conceito, a POC, é muito importante. Se vocês tiverem capacidade de fazer para os seus clientes, é interessante, é um desafio mais fácil de ser vencido. Tá? Falando em desafios, em casos de uso, vou mostrar duas aplicações que eu fiz com o IoT. Tá? A primeira aplicação que eu fiz é de mobilidade urbana. Primeiro vamos ver esse vídeo e depois eu vou explicar um pouquinho sobre a questão de mobilidade urbana. Nesse vídeo, o que nós enxergamos? Tá? Existia uma necessidade em que os veículos de uma frota de deslocamento urbano de uma cidade do interior tivessem as informações disponíveis para a população. Tá? Então, como nós fizemos esse projeto? Esse slide mostra um pequeno diagrama dessa comunicação. Tá? Observem que eu coloquei pequenos símbolos, esses símbolos com as bolinhas verdes, lembrando do resto da nossa palestra, caso você não lembre, volte um pouquinho, é interessante. São os diversos barramentos de comunicação que eu usei para fazer o projeto. Ainda nesse slide, vamos ficar um pouquinho nele. Olha só, o veículo ele tem um hardware de telemetria, é essa janela azul. Tá? Esse hardware de telemetria se conecta por um barramento CAN à comunicação do veículo. Pega os dados de condução do motorista, a forma que ele dirige, rotação, se ele faz aceleração brusca, freada brusca, curva lateral brusca, todas essas informações são analisadas pelo próprio veículo. Então o que eu faço? Eu me conecto ao barramento CAN e capturo essa informação. Junto, ainda nesse slide, eu pego esse hardware e ele tem um outro link de comunicação com o satélite. Podemos ver que é um barramento, que não é um barramento, é uma conexão ponto a ponto, que é o sistema de comunicação satelital. Na verdade, ponto multiponto, mas é representado por um ponto a ponto, onde eu pego os dados de posicionamento GPS. Por um terceiro barramento de comunicação, ou seja, um terceiro sistema de comunicação diferente, agora no sistema estrela, eu me conectei por GPRS a um fornecedor de serviço de telefonia celular. Todos esses dados são capturados e enviados pelo GSM para a internet. Na internet eu tenho uma aplicação, um operador que verifica toda a condução do motorista e o grande público que pode acompanhar as informações em tempo real. Como vocês puderam observar nesse slide, o nosso pequeno projeto de Smart City, então olha só, é um projeto de Smart City grande, a previsão é que ele tenha mais evoluções, mas nesse primeiro passo, nesse primeiro momento, esse projeto era passar informações do deslocamento urbano dos ônibus para a população. Nós usamos pelo menos uns 4 ou 5 redes de comunicações diferentes para passar esses dados. Então fica bastante evidente que a IoT, ela não, como eu disse, não tem uma solução empacotada. Você compra um sistema que simplesmente pluga e funciona. Você tem que adequar. Cada fabricante de veículo trabalha com um protocolo proprietário, codificação proprietária. Você tem que analisar esses sistemas, identificar, processar essa informação e mandar uma informação já processada, ou semi-processada pelo menos, para o sistema de gestão. Tá? Você também tem que pensar nas contenções. O que vai acontecer, por exemplo, se a minha comunicação celular cair? O sistema para de funcionar? Como eu vou driblar isso?
Não tem como solucionar todos os problemas, mas eu tenho que pensar nas contenções, tá? Se esse carro for vendido, como é que eu faço para desinstalar esse sistema e instalar em outro? Que tipo de documentação e técnicos eu tenho que ter? Todos esses detalhes, tá, tornam esse tipo de aplicação bastante peculiar. Então, como nós vimos uma coisa relativamente simples, que já é aplicado, não é exatamente uma grande novidade, mas quando você analisa essa implantação, você vê que ela tem uma bastante complexidade. Tá? Ainda nessa área de casos de uso, de aplicação, nós vamos para uma aplicação voltada à segurança. Tá? Vamos ver esse vídeo rapidamente. Hoje, o roubo de veículos ultrapassa as 500 mil unidades por ano no Brasil. O roubo de cargas gera perdas superiores a R$ 1 bilhão anualmente para as empresas. E as estatísticas desse tipo de crime não param de crescer. 22% dos veículos de carga atacados não são recuperados. O Brasil é o país com maior risco para o roubo de cargas do mundo. Os sistemas tradicionais de proteção veicular e de cargas ofertados para o mercado têm sido muitas vezes anulados pelas quadrilhas especializadas. Mesmo com os alertas ativados, os veículos deixam de comunicar o sinal GPS satelital, seja pela ação de um jammer que corta o sinal do rastreador ou porque esse sistema de rastreamento é localizado e arrancado do veículo. Com a interrupção do sinal, os gestores de risco não sabem para qual direção o veículo foi desviado, para a direita, esquerda, para a frente ou para trás, fazendo com que o raio de busca seja muito extenso. A cada minuto, esse raio aumenta, tornando a missão de recuperação praticamente impossível. Fundada por empresários com larga experiência e atuação no transporte de cargas e tecnologia e que vem convivendo em seu dia a dia com o drama das cargas roubadas, a T4S Tecnologia apresenta agora inovações de alto impacto que deverão provocar uma redução expressiva no número de roubos de cargas e veículos no Brasil. Primeiramente apresentamos o bloqueador T4S. Constituído de 2 módulos eletrônicos instalados no veículo, um ligado ao sistema de rastreamento e outro que fica oculto no motor, ele mobiliza o veículo gradualmente e em curto espaço de tempo, em caso de tentativa de roubo. A grande diferença é que a imobilização T4S não é reversível em pouco tempo, como hoje conseguem fazer os criminosos. Podemos garantir que seriam necessárias no mínimo 2 horas para a desativação do bloqueio, tempo mais do que suficiente para provocar a desistência dos criminosos. O bloqueador T4S poderá ser acionado remotamente em qualquer tentativa de invasão de cabine, parada do veículo ou caminhão em local não previsto ou desvio da rota pré-determinada pelo gerenciamento de risco. O acionamento automático ocorrerá exclusivamente em caso de utilização de jammer, violação do veículo ou retirada do sistema de rastreamento. Muito bem, como nós verificamos nesse vídeo, o grande foco dessa aplicação já não é exatamente a gestão, é a proteção ao roubo de carga. Tá? Então, é uma outra vertente. As soluções tradicionais não atendiam às demandas, às necessidades do cliente, e neste caso, mesmo como eu já dei a dica anterior, né, utilize o máximo possível de coisas prontas. Essa aplicação, isso não coube. Nós precisamos, foi necessário o desenvolvimento de um hardware dedicado por conta do grau de proteção. Tá? Como se trata de roubo de carga, proteção à carga e a bens valiosos, não poderia ser uma solução amplamente conhecida. Tinha que ser uma solução totalmente customizada e bastante fechada. Poucas pessoas têm acesso a esses protocolos de comunicação, poucas pessoas têm acesso a essas bandas de comunicação. Inclusive aqui mesmo eu não posso explorar muito esses detalhes, vou tratar de forma um pouco mais superficial, por conta da segurança da informação. Mas nesse sistema nós temos um link de comunicação do hardware com o GPS para obter localização, um pequeno hardware que se comunica com o rastreador principal num link de fio, num protocolo proprietário, protocolo desenvolvido única e exclusivamente para essa aplicação.
Sendo que uma coisa curiosa é que dentro da empresa que eu trabalho, só eu e mais uma pessoa temos acesso a esse protocolo, exatamente por conta da confidencialidade e da segurança que nós precisamos dar. O protocolo aéreo, que é entre o BLK-TX e o BLK-RX, também tem um outro protocolo. Nesse caso, a gente utilizou, é um protocolo aéreo, então a comunicação é wireless, nós utilizamos uma frequência sub-gigahertz. Por quê? Nós falamos antes, ela tem capacidade de passar por barreiras metálicas, barreiras de vidro, plástico, com mais facilidade que outras frequências. Tá? Voltando aí para o slide, nós temos todas essas informações são enviadas de novo para um sistema, onde um operador, então, consegue ver o comportamento desse veículo e determinar se tem alguma coisa anormal acontecendo. Tá? Esse caso de uso utilizou devices extremamente discretos, com baixíssimo consumo de energia, com restrições de banda, e ainda assim todos eles foram devidamente homologados, adequadamente. O projeto foi feito pela ATEX e é montado também sob nossa supervisão, com nossos parceiros, para atender essa demanda específica desse cliente, que tem tido grande índice de recuperação. Como ele mesmo, como o CEO dessa empresa diz, o produto se vende sozinho, tá? Por conta do forte apelo de proteção. Tá? Isso tudo, pessoal, é possível quando você entende de fim a fim o que você precisa fazer e como você precisa fazer. Obviamente, teve bastante investimento inicial desse cliente. Todo o desenvolvimento foi bancado por ele, pouca coisa foi comprada pronta. Nos primeiros 3 meses, o valor em carga que ele recuperou foi maior do que ele gastou no projeto inteiro. Tá? Então, de fato, o retorno investido, o retorno esperado foi extremamente satisfatório. Tá? Eu quero agradecer a oportunidade, quero agradecer a Thelma, ao pessoal da Tudo Sobre IoT. De fato, é um campo bastante amplo, tem muita coisa para falar. É difícil a gente conseguir balancear um pouco o nível técnico ao nível que o público entenda um pouco. Esse foi o meu esforço aqui. Tá? Quero agradecer a todos e convido, tem na descrição do link, tem os meus contatos. Se tiverem dúvidas, precisarem de qualquer tipo de suporte, estou à disposição de todos vocês. Muito obrigado.